Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira, né? Luz e paz a você, nosso bate-bola do bem. Você já sabe, para participar, entra no site institutonamastê.com.br. Aliás, o site é maravilhoso, para quem não entrou ainda. Além de ser muito bonito, o pessoal gosta, tem todas as instituições de caridade que a gente auxilia, gente, com nome, contato, telefone, e-mail, para vocês conhecerem, visitarem se for na sua cidade, para vocês ajudarem com trabalho voluntário. Muita gente quer fazer trabalho voluntário, não sabe por onde começar. No site do Instituto Namastê tem um monte de possibilidades. Corre lá, que de repente a paz que você está procurando está mais pertinho aí de você do que você imagina. Tá bom? Vamos lá, quero ver quem vai estar comigo amanhã às 7h15 da manhã, hein? Amanhã começam as nossas lives diárias no Instagram e no YouTube, 7h15 da manhã, hein? Quero ver, quero ver. Gente, hoje eu vou responder uma pergunta muito importante. Naturalmente, eu vou omitir o nome da nossa ouvinte. Ela nem pediu, acho, na mensagem dela, mas em respeito a ela, vai saber que é ela. Ela fala o seguinte: Ricardo, eu abortei. Não tem desculpa para justificar. Eu abortei. Assim mesmo. E hoje eu quero seguir adiante, né? Entendo o que fiz e preciso seguir adiante. Como me livrar desta culpa? Minha querida irmã, a resposta é simples, mas não é fácil. Qual que é a resposta? Prossiga vivendo, sendo melhor a cada dia, se esforçando para ser um ser humano cada vez mais iluminado, se libertando dos seus maus hábitos, assim como eu tenho que fazer, como qualquer pessoa ao nosso redor deve fazer, se deseja, né? Se sentir mais perto de Deus e auxiliando todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Gente, é muito sério. Todos nós cometemos equívocos na vida. Independente do tamanho do equívoco, que só Deus é que pode observar de acordo, né, com o nível de consciência que a gente tem, só Deus pode analisar e julgar, e o próprio Pai Celestial não nos julga, tanto não nos julga que nos dá o direito de recomeçar, é ou não é? Tanto não nos julga que nos dá a bênção da reencarnação, que é um recomeço atrás do outro, tanto não nos julga que nos dá a bênção do dia seguinte, da semana seguinte, do mês seguinte. Veja, o Senhor da vida está sempre esperando por nós, meus amigos. Não importa o equívoco que a gente tenha cometido. Né? Porque assim, a gente quando erra e cai a ficha, né? A gente às vezes se sente o pior ser humano do mundo. Eu já me senti assim diversas vezes em relação a algumas coisas. O curioso é quando você conta isso às vezes para alguém muito próximo, a pessoa fala: mas isso é bobagem, isso é besteira. Mas para você que, né, assumiu um compromisso de querer ser melhor a cada dia, o que te incomoda pode não ser bobagem. Então não tem como a gente fazer um ranking aqui de qual é o pecado mais grave, entendeu? Qual é o erro mais cruel. Gente, cada caso é um caso. Né? A consciência de cada um de nós, no momento do equívoco cometido perante a lei divina, vai ditar como que a lei divina, que é sábia, perfeita, que é pura, vai nos trazer condições para a gente aprender com essa situação e seguir adiante. Mas o mais importante, meu anjo querido, que eu vejo na sua mensagem, é que o seu coração generosamente se abriu para a vida, não é? Generosamente deseja continuar, deseja se reestruturar, cada vez sendo mais feliz. Então prossiga. Você não me contou detalhes, né, do que aconteceu com seu corpo depois do aborto, mas o que eu tenho visto é que muitas mulheres que abortam, a providência divina permite que ela engravide novamente, e não raro é o mesmo espírito que torna a voltar. Né, na tentativa de ser amado e aceito pela mãe e, por que não dizer, às vezes até pelo próprio pai. Às vezes o mesmo espírito volta através de um outro homem, né? De repente a gravidez vem de uma pessoa diferente, mas no mesmo ventre. E não raro é o mesmo espírito com o mesmo casal que mais maduro em um momento seguinte o acolhe. Então, assim, se esse for o caso, prossiga a sua vida, sabe, amando, porque Deus espera por nós sem nos julgar. Então, a culpa que você diz que você quer amenizar, você vai encontrar sendo uma pessoa melhor e amenizando as dores de outras pessoas, de outras mães, fazendo um trabalho lindo para ajudar crianças carentes. Imagina você procurar uma creche para ser útil. Eu estou falando sério. Você procurar um local em que precise de auxílio, talvez um hospital em que crianças façam tratamento de câncer ou que tenham problemas e você possa levar alegria para essas crianças, ou visitar algumas mães que estão muito pobrezinhas, precisando de ajuda. Você
Você vai encontrar um auxílio aliviando a dor de outro. Gente, não tem forma melhor da gente fortalecer a nossa mente, o nosso coração, né? Da gente serenar a alma, do que ajudar outras pessoas a serem mais serenas, a se acalmarem também. Isso não é que nós vamos comprar a paz, não existe isso. Mas pense bem, entre se sentir culpada, ficar criando doenças inconscientes por causa da culpa, ficar paralisada na vida, se sentindo um ser humano terrível, ou ser uma pessoa que trabalha pela sua reestruturação. Pensa comigo, ser alguém que dia após dia procura ser melhor, procura fortalecer-se na sua fé, ser uma pessoa mais generosa, que não julga as outras, ajudar outras mães em necessidade, ajudar filhos que precisam de pessoas, né, que os amem. Imagina, qual dos dois caminhos você acha que é mais útil para poder progredir espiritualmente e lhe trazer paz? O da culpa que estagna ou do estímulo e o desejo da renovação que nos faz progredir? Entende? Por isso que o Senhor espera por nós no caminho do trabalho, meus amigos, da caridade e terapia, e não no caminho da culpa-terapia. Meu Deus, se a gente for colocar na balança, qual de nós tem o direito de colocar o dedo em riste para o outro? Nenhum. Porque se um cometeu X, o outro cometeu Y, o outro fez A, o outro fez B, tá entendendo? E a vida nos dá o direito da renovação. O mais importante você já fez, que é abrir-se para o novo, reconhecer que aquele caminho não era o mais adequado e agora se reeducar e seguir adiante amando. E confiar que a providência divina vai colocar para você os recursos e as aprendizagens naturais que a sua alma necessita para você se sentir em paz e feliz. E fique tranquila, porque cedo ou tarde, no momento oportuno, de um jeito ou de outro, aquele que tiver que cruzar o seu caminho para que vocês possam se relacionar e se ajustar com amor, isso vai acontecer. Não se preocupe. Tenha certeza que tudo que te pertence, a vida vai dar um jeitinho de fazer chegar até você. Tá bom? Meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Estou te esperando amanhã às 7h15. E sejam bem-vindos, viu? Vocês todos estão se inscrevendo aí no nosso Uninamastê. Que legal, estou tão feliz. Pessoal que está começando a estudar, sejam todos bem-vindos. Quero reforçar aqui esse convite carinhoso. A gente ainda está aqui com alguns últimos dias de inscrições abertas. Tomara que muita gente entre, vocês vão adorar. E bem-vindo vocês também da tradução das Pílulas do Evangelho. Muita gente nova vindo para traduzir as pílulas, né? Quer participar da nossa equipe de tradutores. É só entrar em contato com a gente lá. Nós temos um e-mail que é o voluntariosinstinamastê@gmail.com. Você fala lá com a Dani, nossa coordenadora, e ela vai te auxiliar a entrar na nossa equipe maravilhosa para traduzir as pílulas, seja lá qual for o idioma que você for especializado, tá certo? Beijo grande no seu coração, luz e paz, e você já sabe, Deus espera por nós, hein? Muito mais do que a gente espera por ele. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve, breve mesmo, 7h15 da manhã amanhã, hein?